Bom dia! Você está ouvindo Manhã com Deus. Hoje nós vamos refletir sobre o livro de Mateus, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. E vamos falar sobre um tema muito interessante. Qual é a sua motivação? Mateus começa assim: Tendo Jesus nascido em Belém, na Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, viemos para adorá-lo. Ao ouvir isto, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhe perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre os principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Enviando-os a Belém, disse-lhe: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiver encontrado, avisa-me, para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram e eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que, chegando, parou onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se em grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino como a Maria. Sua mãe, postando-se, adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho, para a sua terra. Aqui temos uma história curiosa, muito usada principalmente no Natal. É claro que as histórias natalinas e a história bíblica têm uma certa divergência, que nós podemos ver aqui nesse texto. Você nota que os magos chegam em Jerusalém e Jesus já tinha nascido. Está lá no capítulo 1. Já lemos sobre o nascimento de Jesus. Agora os magos chegam até Jesus, Jesus já é um menino, ou seja, não é mais um bebê. E eles não chegam, o texto diz que eles não chegam no estábulo, eles chegam na casa deles. Mas, além dessas curiosidades, para que possamos conhecer um pouco melhor a Bíblia, perceba aqui que tem 3 magos do Oriente. 3 pessoas. Magos, naquela época, não tinha essa conotação mística que nós temos hoje. Quando falamos de mago, pensamos em feiticeiros, bruxos, gente com um chapéu pontudo ou coisa parecida, mas esses magos, eles eram, na verdade, estudiosos. Era a forma que o Oriente chamava pessoas estudiosas, acadêmicos. Chamava essas pessoas de magos. Mas por quê? Porque para quem não tem conhecimento, começa a conversar com pessoas acadêmicas, pessoas estudiosas, preparadas naquela época, pareciam mágicos mesmo. Porque as pessoas tinham explicações de coisas que a maioria das pessoas não sabiam explicar. Também eles sabiam fazer experimentos que espantavam as pessoas. Então, era normal no Oriente chamar esses estudiosos, estes acadêmicos, de magos. Outra curiosidade para que possamos entender a Bíblia. Mas esses acadêmicos
chamados no Oriente de magos, eles estudavam as estrelas. Eles estudavam o universo. E eles tiveram uma sensibilidade. A sensibilidade de perceber que havia uma estrela que se movia numa velocidade diferente das outras. E de alguma forma, eles sabiam que aquela estrela era o prenúncio da chegada do Messias. A Bíblia não explica bem como eles souberam disso. Nós apenas temos um bom palpite. Nós devemos lembrar que Daniel foi vice-governador, ou governador, melhor dizendo, da Babilônia, que é o Oriente. E também sabemos que Daniel escreveu muitas coisas, inclusive o livro dele de Daniel. E ele tinha um ministério profético também, talvez, e aí é um palpite, não uma convicção, talvez Daniel deixou escrito isto, e aqueles acadêmicos sabiam disto através de Daniel, ou dos escritos que Daniel deixou na Babilônia. Bem, isso é apenas o palpite que os estudiosos possuem. Mas o importante não é isso. O importante é que aqueles 3 magos tinham a sensibilidade de entender que o Messias estava chegando. Isso é curioso, porque os judeus que conheciam o Velho Testamento, os judeus que conheciam as profecias, eles não tiveram esta sensibilidade. Perceba que quando esses magos chegam para Herodes, eles chegam para Herodes certamente imaginando que todos estavam com a mesma expectativa deles. Por quê? Porque se eles, que são estrangeiros, conseguiram perceber a chegada do Messias através daquela estrela, muito mais os estudiosos daquela terra, que tinham mais recursos, mais conhecimento do que eles. Bem, para a surpresa daqueles magos, ninguém estava esperando o Messias, tanto que tanto Herodes quanto o povo de Jerusalém ficaram em alvoroço. E Herodes foi pedir aos seus estudiosos se isso era verdadeiro, se isso tinha alguma lógica, e aonde iria nascer, em que cidade iria nascer esse tal Messias. Bem, os estudiosos perceberam aqui que realmente poderia haver a possibilidade do Messias estar chegando nesse período, através desta estrela. E sabia também que ele ia nascer em Belém, porque assim está profetizado. Perceba que Herodes, quando soube que o Messias estava chegando, a intenção dele não era adorar o Messias, mas ele enxergou o Messias como uma ameaça ao seu reinado e queria matá-lo. Pediu até os magos para saber precisamente aonde estava o menino e depois pudesse contá-lo para que ele pudesse adorá-lo. Mas, na verdade, a sua intenção era matá-lo. Tanto que logo alguns capítulos depois, nós vamos ler sobre o genocídio que Herodes faz com as crianças, a fim de matar o Messias. Por que o povo não conseguiu ter a sensibilidade de ver que Jesus estava chegando, que o Messias estava às portas? E 3 estrangeiros conseguiram, porque eles tinham a motivação certa. Eles queriam adorar o Messias, presentear o Messias, reverenciar o Messias, enquanto a maioria das pessoas do povo não queriam adorá-lo. Herodes, particularmente, queria matá-lo. Outros queriam talvez transformá-lo em um rei, em um libertador, não um libertador espiritual, mas um libertador terreno que pudesse livrá-lo do Império Romano. O povo estava com a motivação errada, por isso perdeu a sensibilidade de perceber que o Messias estava chegando. A motivação é algo muito, muito importante para cada um de nós. Para você ter uma ideia, Deus
julga as nossas motivações da mesma forma que julga as nossas ações. A sua motivação revela a sua verdadeira intenção. Por exemplo, imagine você, alguém pisar no seu pé. Talvez a pessoa pisou sem querer, porque não viu o seu pé. A motivação dela, a intenção dela, não era te machucar ou te incomodar. Ela pede desculpa e fica sem graça. Mas a mesma ação acontece com uma outra pessoa. Ela pisou no seu pé. Só que desta vez, a motivação daquela pessoa era te machucar, importunar. Ela viu o seu pé e quis pisar. Ela também pede desculpa. O ato é o mesmo. Você perdoa as duas pessoas da mesma forma, mas a motivação de cada um era completamente diferente. Qual é a sua motivação? Principalmente diante de Cristo. Você ver Cristo com uma pessoa ser adorada ou ver Cristo uma pessoa que vai só resolver os seus problemas? Quais são as suas motivações, além desta, que é a principal diante de Cristo? Quais são as suas motivações diante do seu trabalho? Você trabalha para dar o melhor, para fazer algo com excelência? Ou você trabalha apenas para ganhar dinheiro? Isso muda muito o seu profissionalismo. Se você trabalha só para ganhar dinheiro, irmão, você já entra com vontade de ir embora. Você faz as coisas de forma preguiçosa, de qualquer jeito. A questão é acabar logo com aquilo. Mas se você trabalha motivado pela excelência, pela paixão, o tempo passa mais rápido. Às vezes, nem sempre. Às vezes você quer chegar em casa mais rápido, mas normalmente o tempo passa mais rápido. Você não está ali só para o dinheiro, você também quer o dinheiro, mas você está ali para fazer um bom trabalho. Essa motivação muda sua postura ali. Da mesma forma, sua motivação ao casar, você casou para quê? E por quê? Casou porque a pessoa é muito bonita. Então, quando passar o tempo, a idade chegar e a pessoa não ficar tão bela assim, será que você não vai trocar aquela pessoa por outra pessoa mais nova? Agora, mais bonita? Porque a sua motivação foi só a beleza. E quando a pessoa perde toda aquela beleza, ou quando você se acostuma com a beleza, você troca por outra pessoa bela aos seus olhos. Ou a sua motivação para casar é ter alguém que cuide da sua casa e faça comida. É ter uma empregada. Ou você casou com alguém para ter um homem que pudesse se sustentar. Bem, como seu pai fazia quando você era nova. Veja, a motivação daquilo que fazemos muda e muito as situações das nossas vidas. Mas aqueles magos, com a motivação certa de adorar o Senhor e entender que Ele é especial, Ele era o Messias, o Rei eterno, e os seus presentes revelavam isso: ouro, incenso e mirra. Ouro, mostrando que Ele tem a riqueza, todo o poder. Ele não colocou o ouro, os presentes eram situações simbólicas. Esse ouro não deixou José e Maria milionários, não. Eram presentes que simbolizavam a maneira que eles enxergavam o menino, o Messias, o Rei dos Reis. Ouro, poder, riqueza. Ele tem todo o poder. Incenso. Incenso, ele é a fragrância, ele é o cheiro agradável que vai nos abençoar. Ele é mais do que uma pessoa, ele também tem o Espírito, a fumaça, ele agrada ao Senhor. Porque naquela época, as pessoas faziam sacrifícios para Deus
não é? Até o próprio Deus. E a Bíblia diz que quando queimava um animal em sacrifício a Deus, o que agradava a Deus era a fumaça que subia até o Senhor. A oferta não era tanto o animal, mas aquela fumaça que subia. O incenso é aquela fumaça. Ele tem aquela coisa que agrada ao Senhor, que se chega até Deus. Aquela fumaça que vai chegando e vai impactando o ambiente. É impossível ele chegar e não impactar o ambiente com seu perfume. Mirra. Mirra é algo curioso. Mirra era um líquido que normalmente eles tiravam de uma árvore que existia no deserto da Arábia. Era algo caro também naquela época. Mirra era algo caro. E mirra era usada, entre outras coisas, ela era usada quando a pessoa estava sendo sepultada. Na hora do sepultamento, para preparar o corpo, normalmente as pessoas colocavam em volta do corpo mirra e depois colocavam o pano. Era uma forma de preparar o corpo, porque mirra tinha um cheiro também agradável e evitava aquele mau cheiro que existia na pessoa quando a pessoa estava morta. É interessante o mirra, e é o último presente, que parece que de forma profética eles estavam dizendo: é o rei que vai morrer por nós. Ele tem todo o poder, ele agrada a Deus, ou seja, o ouro, o incenso. Mesmo assim, ele vai morrer por nós. Ele vai usar um dia mirra. Com as motivações certas, aqueles magos chegaram até o Senhor e o adoraram, ainda menino. Voltaram para casa, receberam a revelação divina que não deveria chegar até Herodes, porque a motivação de Herodes era completamente errada, queria matá-lo. E eles foram embora felizes da vida. E José e Maria viram que pessoas de lugares distantes já tinham a sensibilidade de perceber que Jesus era o Messias. Eu quero terminar falando algo para você. Cuide das motivações do seu coração. São elas que vão guiar suas ações. Se você não tiver as motivações certas para as coisas mais importantes da vida, as suas ações, em algum momento, vai revelar isto. Tanto para o bem, tanto para o mal. Por isto, que tal pedir a Deus para que você possa ajustar suas motivações, para que possa ter uma vida plena na presença de Deus? Oremos. Senhor Jesus, Pai amado, nos ajude para que possamos ter as motivações certas e que as nossas ações sejam impulsionadas por essas motivações corretas. Nos ajude a ter a motivação certa naquilo que é importante na nossa vida, a motivação certa na nossa espiritualidade. Buscamos o Senhor porque te amamos e não porque o Senhor pode nos dar algo. Que possamos ter a motivação certa nos nossos casamentos, criando nossos filhos, na nossa vida profissional, em cada momento das nossas vidas, nossas amizades, nossos relacionamentos, possamos ter uma motivação alinhada com a sua vontade, para que possamos ter uma vida em abundância aqui na terra. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmãos.